Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar passando aqui as carreiras de número 1 até a 39 desse tapete com o desenho do galo. Estou usando o barbante número 6. Aqui a largura ficou 115 centímetros e o comprimento, quando eu terminar o tapete, eu passo para vocês. Fiz aqui num total de 214 correntinhas. Conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. Tá fazendo um ponto alto em cada correntinha. Finalizando, fazendo ponto alto em cada correntinha, finalizando aqui, junto com as correntes que eu iniciei, as 3 correntes que eu iniciei aqui, ficar aqui no total de 211 pontos altos. Faço 3 correntes. As 3 correntes ficou nesse ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto alto. Mais um ponto alto no outro ponto alto. Ficando aqui na lateral 4 pontos altos. Faço 2 correntes. Pulo 2 pontos altos, no terceiro eu faço um ponto alto, ficando aqui esse quadradinho. 2 correntes, pulo 2 pontos altos, no outro ponto alto. Vou estar fazendo aqui num total de 68 quadradinhos. Finalizando, fazendo aqui 68 quadradinhos. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto em cima das 3 correntes que eu iniciei, ficando aqui na lateral 4 pontos altos. Vai ficar sempre 4 pontos altos na lateral. Vou fazer novamente 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui os 4 pontos altos. Então, eu fiz a primeira carreira, a segunda carreira aqui, a carreira de número 3, né? Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. E agora eu vou estar preenchendo os quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Vou preencher os quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Preenchendo o quadradinho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. E vou continuando fazendo assim, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Fui colocando, preenchendo os quadradinhos com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Fiz 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 3, fazendo aqui os 4 pontos altos da lateral. Carreira de número 4, fiz os 4 pontos altos e aqui eu vou estar fazendo os 68 quadradinhos.
Fiz aqui os 68 quadradinhos e finalizei a carreira de número 4, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 5. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 29 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo 1, 2, 3. Vou preencher esses 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Preenchendo aqui os 3 quadradinhos. Preenchi os 3 quadradinhos, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz aqui num total de 36 quadradinhos e finalizei a carreira de número 5 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 6. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 35 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos. Fiz aqui num total de 30 quadradinhos e finalizei a carreira de número 6, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 7. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 31 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos. Fiz aqui num total de 34 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 7, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 8. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 30 quadradinhos. Agora eu vou preencher 1, 2, 3. Vou preencher esses 3 quadradinhos. Preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, nos 3 quadradinhos. Vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher 4 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, nos 4 quadradinhos, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, fiz aqui num total de 15 quadradinhos. Aqui eu vou preencher 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 8, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 9. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 11 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Vou preencher 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos.
Fiz aqui os 13 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Continuando com os pontos altos, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, e aqui eu continuo os pontos altos. Preencho aqui com 2 pontos altos. E aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto. Continuando com os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, que eu coloco ponto alto sobre ponto alto. Ficando aqui num total de 22 pontos altos. Fiz aqui num total de 32 quadradinhos e finalizei a carreira de número 9 fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 10. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 33 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, fiz aqui num total de 12 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo aqui esses 4 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Continuando com os pontos altos, que eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, 2 quadradinhos, vou preencher 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 10, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 11. Fiz os 4 pontos altos, 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Vou preencher os 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, e aqui eu continuo colocando os pontos altos sobre ponto alto, ficando aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos. Fiz aqui num total de 17 quadradinhos, que eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, fiz aqui num total de 34 quadradinhos e finalizei a carreira de número 11, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 12. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 34 quadradinhos, coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 16 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 7 pontos altos.
Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 12, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 13. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. Aqui eu coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 16 quadradinhos. Aqui eu coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 34 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 13, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 14. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 34 quadradinhos. Coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 15 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esse quadradinho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 15 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 14, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 15. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 15 quadradinhos. Coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 15 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 34 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 15, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 16. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 34 quadradinhos. Aqui eu fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 16 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 16, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 17. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 16 quadradinhos. Coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. Coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz 8 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 25 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 17, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 18. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 25 quadradinhos. Ponto alto sobre ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz aqui 8 quadradinhos.
Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo no total 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 13 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 17 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 18, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 19. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 17 quadradinhos. Aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui os 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 6 quadradinhos, que eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 6 quadradinhos, que eu vou colocar os pontos altos, fazendo aqui os 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 7 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, fiz aqui num total de 25 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 19, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 20. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 26 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui 7 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, fiz aqui num total de 17 quadradinhos e finalizei a carreira de número 20, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 21, fiz os 4 pontos altos, fiz aqui 18 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho.
Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 24 quadradinhos e finalizei a carreira de número 21 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 22, fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 24 quadradinhos. Aqui eu vou colocar pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou fazer nos pontos altos, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos e aqui eu vou colocando os pontos altos, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, fiz aqui num total de 18 quadradinhos e finalizei a carreira de número 22 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 23, fiz os 4 pontos altos, fiz aqui no total de 18 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, fiz aqui 5 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 16 pontos altos. Fiz aqui os 16 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora eu vou fazer os quadradinhos. Fiz aqui num total de 25 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 23, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 24. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 24 quadradinhos. Que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou colocar os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos,
2 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer aqui num total de 19 pontos altos. Fiz aqui os 19 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos. Aqui eu vou fazendo os pontos altos. Vai ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos. Fiz aqui num total de 18 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 24, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 25. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total 17 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando aqui os pontos altos. Aí vai ficar aqui no total 16 pontos altos. Preencho aqui com 2 pontos altos, né? Fiz aqui os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo ponto alto, ficando aqui num total de 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Continuando com os pontos altos, vou estar fazendo ponto alto até aqui, vai ficar aqui no total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, fiz aqui num total de 24 quadradinhos e finalizei a carreira de número 25 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 26. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 25 quadradinhos. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, aqui eu ponho ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu faço os pontos altos, preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos.
Nesse primeiro quadradinho, eu vou preencher com 2 ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui no total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 16 pontos altos. Colocando ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui os 16 pontos altos. Fiz aqui num total de 17 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 26, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 27. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. Nesses 2 quadradinhos, eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. E aí eu vou estar fazendo aqui no total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos altos, um quadradinho. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 24 quadradinhos e finalizei a carreira de número 27, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 28. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 25 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com ponto, aqui eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Vou fazer aqui 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos.
2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando pontos altos. Aqui eu vou preencher com 2 ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer aqui no total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos. Nesses 2 quadradinhos, eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou colocar os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, fiz aqui 13 quadradinhos e finalizei a carreira de número 28, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 29, fiz os 4 pontos altos, 11 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Continuando com os pontos altos, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto. Vai ficar aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos. E aqui eu continuo com os pontos altos, ficando aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos e aqui eu vou colocando pontos altos até completar aqui no total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher os 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 22 quadradinhos e finalizei a carreira de número 29, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 30. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 22 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, e eu coloco
pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui os 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou colocando os pontos altos, aqui nesses 2 quadradinhos, eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total, 16 pontos altos. Fiz aqui os 16 pontos altos. Fiz 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos. Continuando com os pontos altos, vou preencher aqui esses 2 quadradinhos. Preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos. Fiz um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando pontos altos, vou preencher também 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos. Fiz aqui no total de 9 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 30, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 31. Fiz os 4 pontos altos. Fiz 8 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos. 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando pontos altos até formar 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, até formar 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, formando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui novamente 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos,
ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, vou fazer aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 20 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 31, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 32. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 15 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo aqui os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer os pontos altos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. E aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto, vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Aqui eu preencho também com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos. Nesses 2 quadradinhos, eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total de 25 pontos altos. Fiz os 25 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui nesse quadradinho eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Nesse eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos. Fiz aqui no total de 7 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 32, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 33. Fiz os 4 pontos altos, 6 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos e aqui eu vou colocando os pontos altos.
Continuando com os pontos altos. Aqui nesse quadradinho eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui no total de 34 pontos altos. Fiz aqui os 34 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 33, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 34. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu faço os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, aqui eu faço 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos, que eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu coloco os pontos altos, preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 13 pontos altos.
Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Nesse quadradinho eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Vou preencher esses 2 quadradinhos, pontos altos. Preencho aqui também esses 2 quadradinhos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 5 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 34, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 35. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos, que eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, até fazer 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, até fazer 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, fiz um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Aqui também eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, aqui eu vou colocando pontos altos, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, aqui eu vou colocar os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, fiz aqui num total de 13 quadradinhos.
e finalizei a carreira de número 35 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 36. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui os 13 quadradinhos, ponto alto sobre ponto alto fazendo 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco os pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, vão ficar aqui no total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Nesses 2 quadradinhos, eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui 22 pontos altos no total. Fiz os 22 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Nesse quadradinho eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total, 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 36 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 37. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, pontos altos. Aqui eu preencho também com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, e aqui eu vou colocando pontos altos até completar no total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, até fazer 13 pontos altos no total. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, até fazer 10 pontos altos.
Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu coloco os pontos altos, preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, vão ficar aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui no total de 13 quadradinhos e finalizei a carreira de número 37 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 38. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui de 13 quadradinhos, coloquei ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto. Nesses 2 quadradinhos, eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos. E aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto, para ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos.
Aqui eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando pontos altos, fazendo aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 38 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 39. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, até fazer no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Nesse quadradinho eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou colocando pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer no total dos 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Que eu coloco pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, vou preencher esses 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, nos 3 quadradinhos. Aqui, continuando com os pontos altos, para completar aqui 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto, vou fazendo aqui os 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, fiz aqui 13 quadradinhos e finalizei a carreira de número 39 fazendo os 4 pontos altos.